Bom dia, a paz do Senhor, amada igreja, que Deus abençoe sempre, meus amados irmãos. Aqui tem palavra de Deus, e está escrito aqui, em Isaías 61, versículo 1: O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos de espíritos, e enviou-me a restaurar e contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão para os presos. Amém. Esta palavra de Deus está aqui em Isaías 61, e às vezes a gente lê, muitas vezes a gente não entende o que está se passando, o que Jesus está falando nesse momento aqui. Quando o Senhor Jesus disse que o Espírito de Deus está sobre ele, isso foi lido pela primeira vez numa sinagoga lá em Israel. Muitos não aceitaram, porque essa palavra seria passada a todos pelo Messias. Mas ninguém sabia que ele era o Messias. Ele é o verdadeiro Messias, o que veio para libertar os cativos e oprimidos de espíritos. A palavra de Deus diz aqui: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quando nós lemos isso aqui, dá a impressão que Jesus saiu dali indo para as prisões, libertando presos, prisioneiros que estavam, pessoas que estavam cativas. Havia muita prisão naquela época, Roma dominava a terra de Israel, o que não faltava era prisioneiro. Mas não. A guerra que Jesus está falando aqui, o poder que Deus colocou nele não foi para libertar aqui, mas no espírito. Deus está falando espiritual. A batalha aqui é espiritual. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas sim contra principados, potestades que estão agindo neste mundo. Castras de demônios que se levantam no meio da família, leões furiosos que se despertam no meio do lar e acaba com a família, devorando os inocentes daquela casa. Deus está falando que ele veio para libertar os cativos. Cativos do quê? Cativos de uma vida cheia de problemas, cheia de miséria, cheia de contendas. Cativos de um tempo que já passou para os seus antepassados, mas continua na sua vida. Deus veio para trazer liberdade. Liberdade a quem? Liberdade aos que estão presos em fortalezas de Satanás espiritualmente. Aquele casamento que tinha tudo para dar certo, era uma maravilha. De repente, alguém foi preso. Levou alguém, separou, e essa pessoa está em prisões inferiores, ela não consegue sair, e a que está andando na rua está possuída. A alma daquela pessoa está presa numa prisão, fortaleza de Satanás, e o corpo dela está andando aqui sem controle, se prostituindo, roubando, fazendo tudo que é ruim, porque um demônio está apossado sobre ela. Esse demônio controla a vida dela. Aí você olha e fala: não, mas é a fulana, é o fulano. Não, é um demônio que habita dentro dela. Porque a alma verdadeira, o espírito verdadeiro que poderia levar aquele sentimento de amor, de misericórdia naquela pessoa, está preso. Ela não consegue. Ela não consegue ter dó de ninguém.
E só Jesus para libertá-la. Essas prisões espirituais estão aí, meus amados irmãos. A pessoa está do teu lado, mas você não vê ela. Você vê uma outra pessoa. Você conhece a verdadeira. Você sabe que aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você conheceu, não é aquela ali. Algo aconteceu na dimensão espiritual que essa pessoa ficou presa e não conseguiu sair mais. E Satanás está deitando, enrolando na sua vida. Só Jesus pode te libertar. É para isso que eu vim hoje aqui, meus amados irmãos. Para abrir os vossos olhos. Isaías 61. Quando Jesus está falando de uma guerra aqui, que ele veio para libertar cativos e oprimidos, ele está falando do mundo espiritual. E você vai ter que usar a tua fé. Você vai ter que usar a tua fé, meu irmão. Porque certa casta de demônios só sai por meio de jejum e oração. Ah, mas eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando com aqueles que creem em Deus. Que aqueles que acreditam que há um Deus no céu que te guarda aqui na terra. E você abriu uma porta na tua vida e Satanás entrou e prendeu aquela pessoa que você amava. Porque ele sabe que enquanto aquela pessoa estiver em sofrimento e dor, ele estará te afligindo. Seja você um crente, seja você um católico, um espírita, eu não sei qual a tua religião, mas que você está sendo combatido 24 horas. Você tem a impressão que tem alguém te olhando. Você olha e não vê ninguém. Você tem a impressão que você acorda e alguém estava ali perto de você. E você olha e não vê também. Muitas vezes você ouve barulhos. Você escuta objetos cair. Vai lá olhar e não tem nada. São eles que estão agindo. São os leões ocultos. São leões do inferno que se levantaram contra você e querem capturar a tua alma. Querem te deixar louco, louca. Querem fazer você sofrer, porque não tem nada mais doído para alguém que você ama e você vê aquela pessoa indo embora. Você vê aquela pessoa com outra pessoa. Você fica sabendo que ela já tem outro. Uma pessoa que jurou para você que te amaria para sempre. Prometeu para Deus. Mas de repente ela esqueceu tudo aquilo e ela passou a se prostituir. Passou a fazer você sofrer. De um amor tão grande passou a doer tanto em você que está te deixando louco, descontrolado. É isso que Satanás quer. Satanás põe uma pombagira naquela pessoa. Satanás põe um encosto, trancou ela em prisões, que só Jesus pode libertar, viu? Só o poder de Jesus, só o poder de Jesus, Cristo de Nazaré. O Espírito Santo é quem tem essa capacidade. Foi a ele incumbido de libertar os cativos e oprimidos. A palavra é bem clara, o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os cativos e oprimidos. Então vamos orar, meus amados. Vamos buscar em Deus. Ah, pastor, mas eu não sei. Ah, evangelista, mas eu não sei. Ah, homem de Deus, eu não sei. Você não sabe? Então está na hora de você aprender. Você tem que aprender a batalhar. Ou então você vai ser um derrotado. Se você não buscar conhecimento. Certa vez Jesus disse, meu povo sofre porque lhe falta um conhecimento. Falta o quê? Falta conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus te traz conhecimento. Aqui está escrito que todo aquele que crê receberá. Todo aquele que buscar encontrará.
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, quando me buscarem de todo o seu coração. Deus é maior na nossa vida quando o buscamos, porque é dando que se recebe, é plantando que se colhe. A palavra de Deus disse: buscai-me e achareis, quando me buscareis de todo o seu coração. Jesus é fiel. Jesus é fiel. E ele põe um anjo para andar ao seu lado. Você não precisa ver o anjo. É você crer. A palavra de Deus diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Certa vez, havia um amigo de Jesus e ele morreu. E as irmãs dele mandou chamá-lo, falou: olha, mestre, aquele a quem ama está muito doente. Vem logo para que ele não morra. Mas Jesus não pôde ir na hora. Jesus esperou. E passaram-se 4 dias. No 4º dia, antes que acabasse o dia, Jesus foi até eles. E as irmãs falavam: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas ele está morto agora, Senhor. Jesus falou: creia somente. Não te disse eu, se tu creres, verás a glória de Deus? E que teu irmão há de ressuscitar? Ela: sim, Senhor, eu sei que no último dia ressuscitarás. Mas ele disse: não, hoje teu irmão ressuscitará, porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não te disse eu, se tu creres, verá a glória de Deus hoje? Então, isso é para você também. Se tu crê, se dentro de você tiver a verdadeira fé, a fé que move montanhas. Ah, mas eu não tenho. Tem. A todos foi dado. Só que você tem que buscar a preencher cada vez mais, a fazer transbordar essa fé. Porque essa fé, ela cresce mediante a oração, mediante a busca, mediante o jejum. Por isso que eu falo que o jejum é muito importante. Se não fosse importante, Jesus não ia jejuar. O ministério de Jesus começa com jejum, com oração. O ministério de Jesus começa libertando cativos e oprimidos do demônio. Então vamos orar, vamos buscar, vamos estar em comunhão com o Pai, e o Pai te libertará. Tá? Você pode começar a mandar as suas orações, seus pedidos para o reino do céu mediante a fé. Buscai e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Deus é maior. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, a você e a toda a sua família.